Pessoal! Essa é a correção do PET 3, sétimo ano, semana 2, Geografia. Respostas completas. Antes de começarmos essa aula, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Então, primeiramente, nós temos a pirâmide da Itália e a pirâmide da Etiópia. Então, vamos analisar. Na pirâmide da Itália, nós temos uma pirâmide típica dos países desenvolvidos, do qual a gente tem uma base pequena, que significa uma taxa de natalidade baixa, né? Então, entre 0 e 19 anos, que é a base, a taxa é baixa. E uma taxa do topo grande, né? Então, significa uma expectativa de vida maior. A Etiópia é praticamente o contrário da Itália, que é uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos, do qual a gente tem uma base larga, ou seja, o número de nascimentos é grande, mas a mortalidade também é grande, né, ao passar dos anos. E aqui no topo nós temos os índices praticamente zerados, então a expectativa de vida é baixa. Então vamos ver as questões. Número 1. Que diferenças você notou entre as duas pirâmides? A pirâmide etária da Itália mostra uma base estreita, demonstrando um menor número de jovens de 0 a 19 anos. Ou seja, as taxas de natalidade e mortalidade são baixas. Ou a gente poderia dizer que as de fecundidade são baixas. Já a população de adultos e idosos é numerosa, indicando melhor nível de vida da população e elevada expectativa de vida. Já a pirâmide da Etiópia possui base larga, indicando que a maior população, né, a maior parte da população, é jovem, entre 0 e 19 anos. Ou seja, as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, assim como a de fecundidade. Em relação ao corpo e ao topo da pirâmide, são estreitos. A população acima de 60 anos é pequena, demonstrando baixa expectativa de vida. 1B. Que país apresenta a maior taxa de natalidade? Como você chegou a essa conclusão? É a Etiópia, porque a base da pirâmide é larga, indicando elevado número de nascimentos, logo uma alta taxa de natalidade. Letra C. Observando as pirâmides, qual país pode ser considerado desenvolvido e qual seria subdesenvolvido? A Itália é desenvolvido, pois possui taxas de natalidade e mortalidade baixas e elevada expectativa de vida. Já a Etiópia é subdesenvolvido, pois possui taxas de natalidade e mortalidade elevadas e expectativa de vida baixa. Pessoal, se estiver muito rápida a correção, vocês podem parar o vídeo para poder anotar e depois continuar, ok? Na 2, então nós tínhamos agora uma pirâmide do Brasil em 2018. Então vamos observar. A base aqui do Brasil, ela é estreita, mas não é tão estreita quanto da Itália, mas também não é tão larga quanto da Etiópia. Nós temos aqui uma boa quantidade de gente ainda na população adulta. E na população de 60 anos, nós já temos uma quantidade considerável, né? Uma expectativa de vida considerável, mas nada comparado aos países desenvolvidos. Então, a pirâmide do Brasil é a que a gente diz que é típica dos países em desenvolvimento. Se vocês quiserem ter mais detalhes sobre essas pirâmides, vocês podem assistir a aula semanal, que já está publicada aqui no nosso canal. Basta você clicar no izinho aqui em cima ou ao final dessa aula você clica no vídeo que irá aparecer, ok? Então, observando essa pirâmide brasileira, o maior número de pessoas está na base, no corpo ou no topo da pirâmide? E qual é a tendência para os próximos anos? Então, o maior número de pessoas está aqui no corpo, né? A parte mais gordinha da pirâmide é aqui no corpo, que são os adultos. A partir de 2020, a tendência é que a população brasileira com mais de 60 anos irá aumentar consideravelmente nos próximos anos. Na verdade, ela já vem aumentando aí há um bom tempo, né?
E no perfil da pirâmide etária, haverá um alargamento do topo e o estreitamento da base. Então, a pirâmide alcançaria cada vez mais aquele modelo parecido com os países desenvolvidos. Letra B. Em qual grupo e faixa de idade da pirâmide você se encontra? Compare esse grupo com o do sexo oposto e verifique se o percentual é maior ou menor. Então, no caso, vocês vão retornar aqui no índice, né, e vão olhar de acordo com sua faixa etária, né? Dependendo da sua idade, vai ser um valor, dependendo da sua idade, será outro valor. Então, essa resposta é pessoal, porque eu não sei a idade de você que está assistindo aqui esse vídeo, né? Porém, o que a gente pode falar no geral? Em geral, o sexo feminino apresenta os índices maiores que o do masculino, e os jovens de 0 a 19 estarão lá na base, será aquela cor, né, essa cor azul, os homens, a cor rosa, as mulheres, e basta você olhar aqui pela sua faixa etária e anotar o índice, ok? E no corpo teremos os adultos e os idosos acima de 60 estarão lá no topo da pirâmide. 3. Observe os mapas brasileiros sobre a população distribuída por sexo e idade nas regiões. E registre as suas conclusões a partir da análise da distribuição da população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais das regiões. Então, vamos ver os mapas, né? Então, estes aqui são os mapas. Então, a legenda também não está muito legível para nós. Então, essa parte aqui laranjada são as mulheres. E a parte aqui mais clara, meio amarelada, são os homens. Então, nós podemos perceber que em todos há um ligeiro aumento do feminino, né? Das mulheres, tem um pouco maior. No sul é quase igual, mas todos, olha lá, 51, tá vendo? 51, 50, 51. Não dá pra gente ver exatamente porque o mapa não está muito legível, mas, né, dá pra gente perceber que é maior das mulheres, o índice das mulheres é um pouco maior que o dos homens em todas as regiões brasileiras. E aqui é a distribuição por idade. Então, os de 0 a 19 anos são mais ou menos 20%, né, em cada região. Os adultos estão na faixa dos 60% em cada região. E os mais velhos, os idosos, estão na faixa de 10 a 20% em cada uma das regiões. Infelizmente, não dá para a gente fazer uma análise mais apurada, porque a gente não consegue visualizar bem os mapas. Infelizmente, os mapas não têm uma resolução muito boa, né? Mas já dá para a gente responder as questões. 3A. A população brasileira... essa já é a resposta, né? Então, vamos relembrar aqui a pergunta. Registre suas conclusões a partir da distribuição brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais nas regiões. A população brasileira tem o predomínio das mulheres sobre os homens, tanto em relação aos percentuais de população total, quanto por regiões. Então, nós olhamos lá os mapas e as mulheres, que era a parte laranja do mapa, era maior do que os homens em todas as regiões. Ou seja, também será no Brasil, né? B. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de população jovem? Então, olhando lá aqueles gráficos, dá para a gente perceber que é a região norte e nordeste. C. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de pessoas com maiores de 60 anos? São as regiões sul e sudeste. D. Faça uma análise da distribuição por idade na região sudeste. Na região sudeste, há o predomínio da população adulta, assim como será em todo o Brasil, né? E a seguir, temos um número significativo de jovens e um número menor de idosos, apesar de ser os melhores índices de idosos do país. 4. Agora elabore no seu caderno ou em uma folha à parte um mapa a partir dos dados representados a seguir. Então, os dados é sobre renda mensal dos trabalhadores por região em 2017. Então, na região norte, nós temos 1.661, na nordeste, 1.493, sudeste, 2.488, sul, 2.361 e centro-oeste, 2.468. Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa que seria como se fosse um mapa base.
do qual vocês vão fazer o mapa do Brasil, né? De preferência, vocês podem pegar um molde aí na internet ou de algum livro de geografia que vocês tiverem aí na casa de vocês. Então, vocês vão colorir cada uma das regiões de uma cor e vão escrever nessas regiões o valor do índice, né? O valor daquela renda mensal. E vocês devem fazer uma legenda colocando aí região norte, valor tal, região centro-oeste, valor tal. Então, vocês vão basicamente fazer esse mesmo desenho aqui, colorindo cada uma das regiões e colocando a renda média em cada uma delas, ok? Letra A. Em qual região do país os trabalhadores têm maior renda mensal? Na região sudeste, né, que a gente pode ver aqui, 2.488. Qual é o rendimento médio na região que vivemos? Na região sudeste, o rendimento médio é 2.488. C. Quais as regiões apresentam menor diferença entre os trabalhadores? A região sudeste e centro-oeste, a diferença de apenas R$20. Aqui, ó, 2.488, o centro-oeste é 2.468, então bem próximo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até o final da aula. Inscrevam-se, dê aí o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!